Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. Hoje, que é dia 30 de março de 2021, gostaríamos de conversar um pouco sobre a Bíblia, em face de duas perguntas que nós consultamos aqui no nosso e-mail, perguntas de pessoas interessadas no Espiritismo e que são estudiosas da Bíblia. A pergunta é a primeira: a Bíblia é inspirada diretamente por Deus? Esta é a pergunta. A segunda pergunta: que ligação tem o Espiritismo com a Bíblia? Esta é a segunda pergunta. E respondendo à primeira pergunta, a Bíblia foi, diretamente inspirada por Deus? É a pergunta. Foi? Essa é a pergunta. Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer o que era a Bíblia. A Bíblia é uma coletânea de livros. É uma pequena biblioteca de livros, claro, não é? E que a Bíblia, a primeira tradução da Bíblia foi feita do hebraico, que é a língua original, do hebraico para o grego, do grego para o latim, que se chamou a Vulgata pela Igreja Católica, e do latim para as línguas modernas. Primeira tradução do grego, do hebraico para o grego, do grego para o latim e do latim para as línguas modernas. Esta é a Bíblia. E de maneira que, diante da pergunta aqui, em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que a Bíblia não é, literalmente falando, inspirada por Deus. Primeiro porque Deus nunca falou com ninguém, não é a palavra de Deus, literalmente falando, porque Deus nunca falou com ninguém, nunca se comunicou com ninguém, nem falará e nem se comunicará. Quem se comunica conosco são os espíritos superiores, os emissários de Deus que comandam o universo e que fazem parte da corte de ministros de Deus. São esses espíritos que governam a natureza, que governam o universo, baseados ou seguindo ou executando as leis eternas do próprio Deus. São esses espíritos que determinam que espíritos na hierarquia, os menos elevados, tenham contato mais direto conosco. E foram naturalmente esses espíritos que se aproveitaram da mediunidade de alguns profetas da antiguidade, e principalmente de Moisés, que ditaram as leis de Deus aqui na terra, ou seja, o Decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. Ditaram para Moisés. E Moisés, paralelamente a esta lei, ele escreveu 5 livros que se chamam o Pentateuco de Moisés, que são o Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, que chamam o Torá, ou a Torá, a lei seguida pelos judeus ainda hoje. E de maneira que a Bíblia, sendo uma coletânea de livros, pode-se dizer, avaliando, que uma boa parte da Bíblia mediúnica, inspirada pelos espíritos superiores,
sobretudo os ensinamentos dos antigos profetas, não é? Como também os 10 mandamentos da lei de Deus, que foram ditadas à mediunidade de Moisés, que ainda serve de farol para iluminar os caminhos da humanidade. Isto é a Bíblia. Agora, a Bíblia, como ela recebeu várias traduções, e me parece que no todo há mais de 60 traduções bíblicas espalhadas pelo mundo. Aí se pergunta qual delas é inspirada por Deus. Qual delas é a palavra, literalmente a palavra de Deus, desde o primeiro livro da Bíblia até o Apocalipse? Qual? Há dúvida, não se sabe. Mesmo porque a Bíblia é contraditória. Contraditória devido às traduções de uma língua para outra. E cada tradutor puxou a interpretação, não é, dos textos para beneficiar a sua igreja, para beneficiar a sua religião. Daí as contradições bíblicas. Aí se pergunta qual a ligação, na segunda pergunta, que tem o Espiritismo com a Bíblia? Tem, porque o Espiritismo, embora as falsas interpretações bíblicas, embora as contradições bíblicas, mas o Espiritismo confirma a Bíblia. O Espiritismo, os fenômenos espíritas, não é? Não tem o nome de Espiritismo, mas os princípios básicos ensinados pelo Espiritismo estão na Bíblia. Daí a ligação do Espiritismo com a Bíblia, porque o Espiritismo confirma a Bíblia e a Bíblia confirma o Espiritismo. E quem alega, quem diz que o Espiritismo condena a Bíblia, nem conhece o Espiritismo e nem conhece a Bíblia. Falta esse conhecimento. E de maneira que o Espiritismo está na Bíblia e a Bíblia confirma o Espiritismo. Mas o Espiritismo não chega ao máximo, ao ponto, né, ao exagero de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é um livro humano, escrito pelos humanos. E como é um livro escrito pelos humanos, está sujeito a erro, porque tudo que sai da mão do homem está sujeito a erros. Daí o Espiritismo não cair, não chegar ao exagero de afirmar categoricamente que a Bíblia foi inspirada, não é, por Deus, e que nem tampouco é literalmente falando a palavra de Deus, porque na realidade não é. Basta dizer que no mundo, aliás, fizeram um apanhado, né, uma enquete lá nos Estados Unidos, isso há mais de 10 anos, e chegaram à conclusão que só nos Estados Unidos tem mais de 400 religiões, seitas, não é? Seitas baseadas na Bíblia, nas 57 ou 60 versões bíblicas, e que até hoje ninguém sabe qual é a verdadeira. Daí se dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, onde é que está provado que a Bíblia é a palavra de Deus? E nem tampouco a Bíblia é sagrada, porque quem sagrou ou consagrou a Bíblia não se sabe. Agora, o fanatismo religioso, que é muito perigoso, e a Bíblia lida e mal interpretada pelo fanatismo, ela
se transforma num livro perigoso. Por quê? Porque o fanatismo, porque ela passa a ser uma fábrica, uma produtora de fanatismo, de criaturas devotas da Bíblia e fanática. E a gente sabe, nós sabemos que o fanatismo é cego. O fanatismo religioso é mais cego do que o fanatismo político e mais cego do que o fanatismo do futebol. Porque o fanatismo não raciocina. Logo, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, decorar a Bíblia, sem uma interpretação espírita e verdade, sem saber extrair do texto bíblico o sentido moral e espiritual, sem saber, passa a ser o que? Um perigo nas mãos do fanatismo religioso. Daí a Bíblia não poder ser considerada como, literalmente falando, inspirada diretamente por Deus, porque Deus nunca falou com ninguém, nunca se comunicou com ninguém, como nós acabamos de relatar, acabamos de dizer. De maneira que, para se ler a Bíblia, nós recomendamos conheça o Espiritismo para interpretar a Bíblia em espírito e em verdade. Estude o livro dos Espíritos para conhecer Jesus, saber extrair o sentido das palavras dos Evangelhos, com o Espiritismo, com o livro dos Espíritos e com as demais obras de Allan Kardec. E se você quiser um estudo teológico espírita, né? Teológico espírita, baseado de que a teologia é o estudo, é o conhecimento de todas as coisas de Deus, este é o sentido da palavra teologia, não é? Este é o sentido. O Espiritismo também tem a sua teologia, o estudo das coisas de Deus. Aí leia o livro dos Espíritos casado com a Gênese de Allan Kardec. Aí nós vamos ter a teologia espírita, principalmente esses dois livros, o livro dos Espíritos, casado, associado, de mãos dadas com a Gênese de Allan Kardec. Aí vamos ter um conhecimento do Espiritismo. E de modo que nós encerramos o nosso programa de hoje, que foi sobre a Bíblia, não é? Que não é, na visão espírita, literalmente a palavra de Deus, e nem ela foi inspirada diretamente por Deus, devido às traduções feitas pelo fanatismo religioso. E de modo que nós encerramos o nosso programa e voltaremos com encontro com o Espiritismo em nova oportunidade, se Deus assim o permitir. E durmamos hoje na paz do Senhor e durmamos sereno, sossegado, calmo e na paz dos homens justos. Muita paz para todos.